Glória a Deus, eu saúdo os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Saúdo a amada igreja, Filadélfia. E nessa noite eu queria trazer uma palavra de abertura que fala sobre perdão. Amém? Ela está em Salmos 32 e eu vou me estender um pouquinho mais e vou lê-lo para que a igreja possa compreender quão maravilhoso é o amor de Deus por nós e quão maravilhoso quando nós entendemos o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Amém? A palavra de Deus diz assim, no título: a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Bem-aventurado aqueles cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, e em tempo de poder encontrar-te com efeito. Quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei-te, e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou como a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém? Glórias a Deus. Nesse salmo aqui, o salmista Davi ali, ele estava falando sobre o perdão, né, de Deus, que ele se sentia muito angustiado em dado momento da vida dele, mas quando ele entendeu que aquele pecado fazia com que ele se sentisse angustiado e sofria muito, né? Ele confessou o seu pecado a Deus. Muitas vezes nós vivemos também com algo que nos aflige, ou às vezes uma falta de perdão, ou às vezes um pecado escondido, como eu preguei já uma vez. A pessoa tem aquele pecado de estimação em que ela não quer largar, mas o Senhor vem dizer nessa noite: confia em mim, confesse os seus pecados, peça perdão a Deus e você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz na presença do Senhor. Amém? A gente vê assim que outrora, antes de conhecermos a Jesus Cristo, né, quando nós confessamos Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da nossa vida, as coisas começam a mudar, né? E os nossos pecados, quando a gente é batizado, são jogados, né, no mar do esquecimento, porque esse é o nosso, né, a nossa promessa, né? Isso que Deus nos prometeu e é isso que Deus cumpre. Eu sempre falo que eu me sentia há muitos anos, né, quando eu cheguei na igreja, como aquele poço de piche, em que eu tentava subir várias vezes por esse poço de piche, mas não conseguia. Toda vez que eu tentava, estava quase alcançando, eu acabava caindo. E por quê? Porque eram tantos os pecados, eram tantas as mágoas que eu tinha dentro do meu coração, era tanto rancor, ódio, eram tantas coisas que eu me sentia pesada, eu me sentia angustiada. E a partir do momento que eu confessei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu fui batizada, né? E eu comecei a caminhar com Cristo, né? Tentando dia após dia, né, andar correto na presença dele, sem pecar, sem desagradar o coração de Deus, né? Várias vezes a gente cai, mas a gente acaba se levantando e as coisas começaram a mudar sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. Amém? Que nós possamos compreender disso e levar, né, esse Salmo 32 dentro do nosso coração. Que a partir do momento, não adianta nada
nós ficarmos guardando mágoa das pessoas, ficarmos ali com aquele sentimento de vingança, com aquele sentimento de ódio, porque isso vai fazer mais mal para nós. Eu ouvi uma coisa semana passada que isso marcou muito no meu coração, que falava assim: a falta de perdão, né, é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Quando você guarda mágoa no seu coração, você guarda ódio no seu coração e você não consegue liberar perdão, isso é algo que você guarda dentro de você, achando que está fazendo mal para o outro. Eu vou virar a cara, eu vou ficar sem falar, nunca mais eu falo com aquela pessoa, eu vou começar a tratá-lo mal. Mas isso faz mais mal para você do que para outra pessoa. Amém? Então, que nós possamos compreender o que o salmista disse aqui. Ele fala que enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. A pessoa que guarda, a pessoa que não consegue liberar perdão, é uma pessoa infeliz. Amém? Então, que nós possamos verdadeiramente a Deus, confessar os nossos pecados, que nós possamos perdoar, né? Pedir perdão mesmo se você estiver certo ou você não estiver certo, para que você possa sentir-se bem. Amém? Que nós possamos fazer isso mesmo, com o nosso coração verdadeiramente voltado a Deus, andar mesmo na instrução do Senhor, estar ali andando junto com o Senhor. E ele fala aqui, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Amém? Quando nós permitimos deixar o nosso coração limpo, livre de toda mágoa, de todo rancor, o Espírito Santo habita dentro de nós. E é Ele que direciona a nossa vida, é Ele que nos conduz. Então, e nós andamos em estado de obediência a Deus. Então, que nós possamos mesmo deixar toda mágoa, toda tristeza, todo rancor, deixar o nosso pecado para trás e seguir a Jesus Cristo, andar com Ele. Amém? Que nós possamos confiar que Jesus tem o melhor para a nossa vida, que Jesus é o único que pode nos dar o refrigério que nós buscamos. Amém? Eu agradeço a oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Amém.